Geralmente a última semana da temporada regular da NFL é bem xoxa, vai. Afinal de contas, muitos times já estão classificados para os playoffs, outros já não estão disputando mais nada, e a gente não tem muito incentivo, não existe muita motivação. Tanto que vários times preferem ir com seus reservas. Mas a primeira semana 18 da história da NFL resolveu ser diferente. Resolveu ser histórica. Resolveu ser louca. E é claro que isso, eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Merencio tínhamos que trazer para o episódio 46 do Peds e Regatas Podcast. Mas não só isso. Muito mais coisa foi abordada nesse episódio. Tanto a final do college entre Alabama e Geórgia, quanto a Black Monday e os técnicos e general managers demitidos de suas respectivas franquias. E claro, né? Você não achou que a gente ia ficar à beirada dos playoffs sem dizer sobre esses confrontos que a gente vai ter nessa primeira semana de pós-temporada e sem, claro, chutar os nossos candidatos ao Super Bowl e o futuro campeão. Então, você já sabe, né? Estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido, que tá começando mais um Peds e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Tá começando mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio. E eu sou Otávio Ribeiro. E agora, finalmente chegou a hora, né, Tavinho? Chegou o momento da onça beber água. A gente está falando de playoffs da NFL, galera. Filho chora e mãe não vê. No episódio de hoje, a gente vai cobrir tudo sobre playoffs da NFL, a gente vai cobrir tudo sobre a semana anterior aos playoffs da NFL, a semana que decidiu tudo. Valeu, né? A semana 18, valeu demais. Geralmente essa semana é uma decepção, mas a semana 18, né? Semana 18, que é a primeira semana 18 da história da liga aí. Então, tudo que está sendo feito agora é primeiro na história, né? No livro dos recordes. Funcionou. Teve muita controvérsia, teve muita história para contar, loucura com doideira, muito time decidindo ali no final, na reta final, muito matchup, playoff, time que estava dentro ficou para fora e time assumiu a liderança. Então, assim, tem muita coisa para a gente falar e a gente vai cobrir tudo aqui para você. E também a gente vai falar quem a gente acredita que vai ganhar em cada conferência e você não vai sair daqui desse episódio sem o pique do Tavinho e do Flavinho para quem vai ganhar o Super Bowl, para você poder colocar na tua casa de aposta. Sob sua responsabilidade. Sobre a sua responsabilidade. É importante dizer isso. A gente não é responsável por nada que você faça, querido ouvinte. Apesar da gente amar todos vocês. Mas está permitido clubismo sim, tá vendo? Então demorou. Então vamos lá. Posso mandar o primeiro salve já? De tradiça, Flavinho? Primeiro salve tem que ser sempre o nosso amigo Enzo, nossa sessão Enzo de salves e abraços efusivos. O primeiro abraço é para o meu querido Enzo, nosso fã mirim, nosso fã número 1. Agora vai lá, pode falar que a gente tem aí o primeiro salve da noite. O salve, Flavinho, vai na realidade para toda a galera que escuta a gente nos Estados Unidos, em especial na Virgínia, Flavinho. Descobrimos que temos fãs, temos ouvintes na Virgínia, dos Estados Unidos. 87% das nossas visualizações, dos nossos ouvintes nos Estados Unidos estão na Virgínia. Então, para a galera de Virgínia, um forte abraço. Se quiserem mandar um e-mail, vai ser muito bem lido aqui. Quem é o teu? Não sabemos ainda se é uma comunidade brasileira em Virgínia ou não, mas a gente agradece mesmo assim, de toda forma. Do meu lado, eu tenho um salve, campeoníssimo, eu tenho um salve da vitória, eu tenho um salve do vitorioso, do nosso campeão da nossa primeira edição, da nossa primeira temporada, melhor dizendo, da Liga Dynasty do Peds e Regatas Podcast. Um grande abraço para o nosso querido Pedro Stelling, do início ao fim, e o run dos playoffs. Eu cantei a pedra, eu falei para vocês apostarem no menino Stelling, o cara arrebentou, bateu o Maurão na final, já tinha batido durante a temporada, e o cara veio com tudo para os playoffs e ganhou. E não ganhou nessa liga só não, tá? Ele ganhou na outra liga que eu tô com ele, o cara também foi campeão, o cara ganhou tudo esse ano no Fantasy. Parabéns, Pedro Stelling, campeão da primeira temporada da Peds Regatas Dynasty. Brabo. Pedro Stelling, meu irmão. Que aula de fantasy, Flavinho. O último a se classificar para os playoffs completou a Cinderella Story aí de maneira exuberante. Eu tava com ele até o final, tá? Que eu acreditei o tempo todo. Ainda dei chance de você mudar o teu pique, mas não, tu manteve.
Tava É certo. Sterling até o final. Antes da gente começar, eu vou mudar o scriptzinho um pouquinho, que eu vou falar um pouco de um jogo muito importante que aconteceu e que vai mudar aí o destino de muitas franquias para frente, né? Porque lá nesse jogo tinham pelo menos 10 a 20 profissionais, futuros profissionais da NFL, para mais, porque a gente está falando de Georgia e Alabama no final do college football, na grande final do college football. E que jogo que foi! O placar final acabou não sendo representativo do jogo que foi, né? O jogo foi bem truncado, de um jogo de bastante defesa, um jogo de baixa eficiência ofensiva dos dois lados, muitos field goals, até que Georgia abriu o placar. Georgia ganhou, tem algumas storylines aí, tem algumas manchetes que eu queria cobrir, algumas coisinhas que eu anotei aqui. A primeira delas tem que ser falada, é a história de Stetson Bennett. Se você não conhece, vai procurar a história desse cara. Eles descobriram durante a transmissão. O cara, desde os 3 anos de idade, ele falou que queria ser quarterback da Geórgia. É a universidade dos sonhos dele. Ele entrou na universidade sem bolsa atlética nenhuma. É o famoso walk-on, quando você anda e entra no time pelos seus próprios méritos, sem a bolsa de estudos. Ele não teve oportunidade, acabou saindo, foi jogar o que a gente chama de Junior College, que é como se fossem umas divisões abaixo do college football. Liderou a escola que ele estava, a universidade que ele estava, para a primeira aparição em bowl desde 40, 50 anos. Depois ele voltou para a Geórgia para ter um recorde de 13-3 como starter. Teve que disputar a posição, ganhou a posição. Ele não era unanimidade, a galera de Geórgia não gostava dele. E o cara é campeão contra a Alabama, que é o bicho-papão aí da última década. Então ele quebrou o pacto aí, apesar da gente ter Clemson ganhando, Ohio State ganhando aqui e ali, mas Alabama é o grande bicho-papão. O Nick Saban ganhou aí 6, 7 títulos de college football, 6 com Alabama, 1 com LSU. Salvo engano, eu não errei essa conta. Mas eu queria dizer, e Alabama que estava. Alabama não era o favorito nas casas de aposta, mas Alabama era o número 1. Durante toda a temporada, Georgia foi número 1, até que Alabama bateu Georgia no SEC Championship. E não só bateu, humilhou. E aí virou o número 1, né? Virou o number 1 seed. Depois, Georgia ganhou de Michigan e Alabama ganhou de Cincinnati e eles se encontraram na final. Coisas importantes para falar sobre Alabama. Alabama perdeu os seus 2 melhores recebedores, o primeiro sendo John Metchie, foi perdido para a temporada de ligamento cruzado, isso antes do jogo. E durante o jogo, eles perderam a superestrela que se chama Jameson Williams, vai ser top 10. Tomara que ele caia para o meu Atlanta Falcons, que a gente está precisando. Vai ser top 10 desse próximo draft. Ele é um cara que veio de Ohio State, não tinha espaço em Ohio State, veio para Alabama e despontou. Ele estava encaminhado à projeção, né? Porque ele já começou no primeiro, segundo quartos ali, no primeiro quarto, devo dizer, ele já começou arrebentando, quase 70 jardas, ele estava numa projeção de quase 200 jardas se ele continuou no jogo, mas ele saiu do jogo, era o alvo favorito de Bryce Young, que é, na verdade, o Heisman Winner. Ele é o ganhador do troféu Heisman. Então a Alabama tinha uma boa linha ofensiva, a Alabama tinha o melhor recebedor em campo e a Alabama tinha o melhor quarterback em campo. E ainda assim, as casas de aposta estavam com Geórgia como favorito, porque Geórgia, no contexto todo, tinha o melhor time. Tavinho, alguma coisa que eu deixei de falar, fora a pressão que o Bryce Young tomou da defesa de Geórgia, que é um dos melhores front sevens que eu vi aí na última década? Cara, disso que você me falou, Flavinho, uma coisa que eu acho bem legal dessa trajetória toda dos Bulldogs é justamente essa paixão pela universidade em si da Geórgia. Não só essa que você mencionou do Stetson Bennett, mas também do Kirby Smart, né? Que era o número 2 do Nick Saban, né? Que acompanhou o Nick Saban, inclusive. 7 anos. Exato, 7 anos, elevou, né, esse time de Alabama quando chegou, né, junto, era o coordenador defensivo, e depois foi assumir a alma mater dele, né, porque o Kirby Smart é aluno, né, foi aluno de Geórgia, e você via depois, Flavinho, eu achei muito legal quando acabou o jogo, da emoção dele falar, conseguimos isso para nossa universidade,
pro nosso fã, o que a gente pode falar desse time, o que a gente pode falar desses fãs, a gente precisava entregar isso. Então, assim, eu achei incrível que os caras tiveram um mês desde o campeonato da SEC pra ficar com a Alabama na cabeça e falar, olha só, se a gente foi dominado fisicamente na final da SEC, vai ser o contrário na final do college football. Foi incrível, Flavinho. Incrível. Eu vou chamar a atenção para 2 jogadores, para a galera que gosta de ver, a galera que me pede highlights lá no nosso privado, no @Peds e Regatas, no Instagram, no Twitter, no YouTube, vocês já sabem onde achar a gente. Para a galera que gosta de ver os prospectos da NFL, e a gente vai fazer um episódio só disso, com o nosso querido Daniel De Grande, está chegando. Eu queria chamar a atenção de vocês para 2 pessoas. O primeiro deles, ele não precisa que eu fale o nome dele, basta você botar o jogo para você ver que você sabe quem é aquela pessoa. O nome dele se chama Jordan Davis. O rapaz, ele talvez seja o maior espécime humano que eu vi dentro de um campo de futebol americano desde Calais Campbell, do Cardinals e do Jaguars. O bicho é muito grande. Só que se você reparar na linha ofensiva e na linha defensiva no futebol americano, vocês já devem estar acostumados, todo mundo é muito grande. Só que o cara faz parecer a galera ficar pequena, de tão grande que é o nosso querido Jordan Davis. Não é da mesma espécie que a gente, né, Flavinho? Não é. Ele é de alguma espécie evoluída, porque eu não sei nem como é que faz um ser humano daquele tamanho. Mas, de toda forma, eu queria chamar a atenção para o segundo nome, que se chama Nakobe Dean. Também um possível top 10 do próximo draft. Ele tem velocidade, tem força. Ele é o tipo de linebacker que tem características de um linebacker dos anos 90, 2000, mas a velocidade de um linebacker híbrido desse que a gente joga agora. Mas o que mais chama atenção para ele são os instintos dentro de campo. Então, queria dar esse shout-out aí para esses 2 espécimes para vocês poderem colocar highlights deles e começarem a ver. Mas vamos falar de NFL, pode ser? Bora, só bora. Vamos que vamos. Você traz pra gente as manchetes que você separou aí da semana 18. Ai, Flavinho, semana 18 não é bom pro Fantasy, semana 17 até então também nunca era boa, porque a gente sempre sabia que os caras entravam com os times reservas. E aí, vou te ser sincero, Flavinho, eu me senti bêbado de futebol americano nesse domingo, porque foi qualquer coisa de fenomenal, Flavinho. Primeiro que a semana 18 oficialmente, né, lembrando que na última semana da temporada a gente não tem nem Thursday Night Football, nem o Monday Night Football propriamente dito. O Monday Night Football, a franquia Monday Night Football foi trazida para o sábado, né, a gente teve 2 joguinhos no sábado, mas nem vale muito a pena a gente falar, o Chiefs ganhando, né, do nosso querido Denver Broncos, até aí todo mundo esperava, tranquilo, né, ninguém confiava em Drew Lock. Foi um pouquinho mais apertado do que a gente esperava, mas tudo bem. Exato, eu não quero nem falar do outro jogo que teve no sábado, porque não valia nada, mas Philadelphia Eagles foi humilhado pelo Dallas Cowboys, mas é sempre bom a gente falar que o Cowboys foi com o time titular o tempo todo, ao passo que o Eagles resolveu preservar, né, os titulares, até porque tinha uma galera violenta na lista da Covid. Mas o espetáculo mesmo, Flavinho, antes da gente falar do quem permitiu esse espetáculo aqui, eu queria mandar um shout-out para ESPN, que conseguiu nos 3 jogos selecionados, né, no Steelers e Ravens, 49ers e Rams, e Raiders e Chargers, foram 3 jogos com prorrogação, Flavinho. Semana 18, as 3 janelas de horário tivemos jogos com prorrogação. Mas antes da gente falar esses jogos todos, eu acho que a semana 18 não seria a loucura com doideira que foi se não fosse graças ao quarterback do entretenimento, Carson Wentz, que chegou na semana 18 precisando ganhar do pior time da liga. Tá aí tranquilo, né, Flavinho? Afinal de contas, o Jaguars não tinha mais nada que brigar, já tava só brigando pela primeira escolha, pra se garantir com a primeira escolha. Então, ia ser uma vitória fácil, né? Afinal de contas, os Jaguars estavam o quê? 2-14? 1-14? Não ia dar, não ia ter problema, né? Errado. Carson Wentz, Flavinho, que não tinha até então... Flavinho, semana 18 e Carson Wentz não tinha nenhum pick, nenhuma interceptação fora de casa. Olha que Road Warrior, mas ele é claro que ele guardou o melhor pro final, né? O Indianapolis Colts, que só precisava de uma vitória nas 2 últimas semanas da temporada regular, não conseguiu. E aí, infelizmente, aí pro nosso querido Igão, né, que sofreu, viu o time que ninguém queria enfrentar nos playoffs, ficar de fora dos playoffs. Fala pra mim, você se lembra de alguma zebra tão zebra assim nos últimos tempos?
Cara, me lembrar eu não me lembro, assim, de cabeça não, mas é importante colocar em perspectiva o quanto essa amarelada pataquada foi grande. O Colts, que vinha bem, a gente falou aqui, era um dos times que ninguém queria pegar nos playoffs, só dependia de si, era o que a gente chama de win and in. Então você ganha, você entra. E você pegou um dos piores times da liga, se não o pior. Então a gente tinha um candidato ao MVP no backfield, o Jonathan Taylor. A gente tinha dentro da linha ofensiva dos Colts 2 jogadores top 100 da liga. A gente tinha na defesa dos Colts candidato a defensor do ano. E tava tudo na mão do nosso querido Carson Wentz contra, de novo, um dos piores times da liga, se não o pior, com um rookie quarterback do outro lado. Então, assim, é uma amarelada de proporções épicas. Um props aqui, eu preciso dar parabéns para a linha defensiva do Jaguars, que apareceu e apareceu bem. Na única semana, inclusive, da temporada, né? E o nosso querido Trevor Lawrence, que a gente teve aqui uma espiadinha em tudo que ele pode ser contra uma defesa que é uma defesa boa. O que você achou da atuação do Calouro também? Flavinho, o touchdown do Trevor Lawrence pro Marvin Jones, a galera falou da recepção, de fato foi maravilhosa. Se você ainda não viu, é só você dar uma olhadinha que a gente vai, inclusive, postar no nosso Twitter aqui, o toe tap do Marvin Jones. Mas o que me chamou a atenção, Flavinho, é que o snap foi um lixo. O snap foi lá no 5º andar, Trevor Lawrence conseguiu pegar a bola, né, conseguiu sair do pocket e encontrar o Marvin Jones. Então, assim, a gente finalmente teve os lampejos que a gente pelo menos esperava ver. E eu acho que tá mais do que claro que o Urban Meyer não era o técnico pro nosso querido Sunshine, né? Mas não tem como, Flavinho. Foi uma interceptação pro nosso Carcinho. Eu confesso a você que o QB play que me chamou a atenção foi de Carson Wentz negativamente aqui, né? Mas com essa derrota, Flavinho, abriu-se uma possibilidade louca de cenários incríveis que poderiam acontecer. Por quê? Com a derrota do nosso querido Indianapolis Colts, se os Steelers ganhassem o jogo para cima do Ravens, teriam grande chance de estar dentro. Só a única coisa que não podia acontecer era um empate entre o Las Vegas Raiders e o Los Angeles Chargers. Então, assim, os caras brigaram para dar mais uma chance. E o Big Ben viveu para ver mais um dia, tá? Viveu para mais uns playoffs. Mas, Flavinho, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, né, o quão apoteótico também foi esse jogo. Porque todo mundo sabia que o Big Ben... Todo mundo sabe que o Big Ben tá indo embora. Talvez uns 2 anos depois do que deveria, já de fato. O braço dele já foi embora. O braço já tá aposentado aí há 2 anos. Isso aí é fato, né? Só aquelas crossing routes, só rotinha curta, né? Um dump off para running back. Até aí tudo bem. Mas olha só, peraí. Os caras não iam conseguir ganhar em Baltimore. Será? E os caras conseguiram, meu parceiro. Então, assim, rival de divisão na prorrogação, incrível. E aí, Flávio, antes de a gente chegar no melhor jogo pra mim, não só do dia, não só da semana 18, mas talvez da temporada, a gente teve mais um jogo inacreditável no 49ers e Rams. Por quê? Era mais um desses jogos que o 49ers precisava ganhar. Precisava ganhar porque o New Orleans Saints ganhou do Atlanta Falcons e estava classificado, né, para os playoffs até então. Só que alguém tinha que avisar pro Jimmy G, que teve um jogo pra redenção, né? Todo mundo que falou, não, olha só, Trey Lance é o futuro da franquia, mas o Jimmy G ainda não tá disposto a perder o emprego pro calouro, né, Flavinho? Então, assim, mais um jogo inacreditável. Nosso querido Kyle Shanahan tem um apartamento na cabeça do Sean McVay. 27-24, mais um jogo indo pra prorrogação. Fenomenal. Robbie Gould aí incrível. E aí a gente chegou, Flavinho, no nosso Sunday Night Football, por favor. Eu quero trazer aqui 3 curiosidades sobre esses 3 matchups que você acabou de falar. Primeiro deles, TJ Watt com um recorde de sacks. TJ Watt é um monstrinho, um monstrengo, 22,5, igualando o recorde de Michael Strahan, que sobreviveu. Eu achei que esse recorde do Michael Strahan ia cair, mas ele igualou o recorde do Michael Strahan, só que com uma semana a mais, que dá ainda mais valor ao recorde do Michael Strahan. Mas um shout-outzão para a família Watt
TJ Watt. Sabe um recorde que eu fiquei muito feliz que não caiu, Flavinho? Foi nessa partida do Rams e 49ers. E eu fiquei com muito medo que eu pensei, pô, já deram 18 semanas pro cara. Ainda vão dar mais uma prorrogação pro Cooper Kupp bater o recorde de Megatron. Mas o recorde de Megatron vive, Flavinho. Eu achei que cairia também, tá? Eu achei que iria cair de propósito. Eu achei que eles iam fazer igual o Tom Brady fez com o Gronk pra poder ganhar um dinheirinho. Eu achei que eles iriam pra esse recorde, tá? Porque tava vivo, tava muito dentro. Mas o último jogo deles não foi um jogo de goleada, né? Foi um jogo disputado, né? Se você não sabe por que o Flavinho mencionou Brady e Gronk, porque Gronk precisava de mais uma recepção pra ganhar um bônus, né? De um milhãozinho, né, Flavinho? Não, sempre vai bem, né? Vai bem, né? Dinheiro de pinga, $1 milhão. Tom Brady voltou pra campo pra encontrar Gronkowski mais uma vez. Encontrou? Tá bom, então saímos os dois. Eu espero que você que tá escutando a gente aqui tenha um amigo tal qual o Gronk tem no Tom Brady. E se você quiser ver o que rolou, a gente vai postar um videozinho disso no nosso perfil, dá uma olhada lá. Qual é o outro comentário que tu queria fazer sobre esses matchups? Eu queria, na verdade, levantar sobre o mesmo jogo, mas são 2 pontos. Primeiro, Rams e 49ers, a melhor rivalidade da NFL? Difícil, viu? Nesse momento, eu não consigo pensar em nenhuma outra rivalidade que seja tão boa quanto, em termos de proporcionar jogos tão bons. A única outra que eu pensaria seria Steelers e Ravens. Mas quando eu penso em Steelers e Ravens, eu penso naqueles jogos históricos, com todo mundo 100% dos dois lados. Joe Flacco no auge, Big Ben no auge também, Ray Lewis jogando ainda, Ed Reed, Terrell Suggs, e, enfim, eu penso nos confrontos históricos. Assim, já tem algum tempo que 49ers e Rams é um jogo que você tem que parar pra ver, independentemente do momento dos times, que vai sair um jogo bom. Eu acho que talvez você esteja certo, Flavinho, porque a primeira rivalidade que eu pensei foi Steelers e Ravens, mas mais historicamente do que atualmente, né? Até, inclusive, o nosso querido... Como é que é o nome daquele linebacker que se contundiu e ficou quase sem andar? Ryan Shazier, isso. Ryan Shazier contou, salvo engano, acho que foi num Ringer NFL Show, que ele era muito próximo do CJ Mosley, muito próximo, sempre foram, né, jogavam, né, se encontravam com certa regularidade, né, CJ Mosley de Alabama e o nosso querido Ryan Shazier de Ohio State, mas quando eles foram pra NFL, não tinha mais amizade, tá? CJ Mosley não queria papo e o Ryan Shazier falou, mano, you're my dog aqui, o que tá rolando? Não, amigo, tu é Steelers, eu sou Ravens e um abraço. Mas de fato, Flavinho, acho que em questão de jogo de ser um jogo que tu não pode perder, tem que ser um 49ers e Rams. Até porque a outra rivalidade que eu penso aqui, o Packers e Bears, né, é mais um só história, porque não é rivalidade se só um lado ganha, né? Infelizmente. E eu vou te falar uma outra coisa, e aí eu encerro as minhas curiosidades. O Jimmy G, dentro de jogos importantes, ele tá algo como 5-0, 6-0. Alô, franquias que estão procurando um quarterback starter, pra mim, esse é um quarterback de nível starter depois do que eu vi contra aquela defesa do Rams, que oscila, mas tem talento individual. Então, assim, ele obviamente tava com o Deebo Samuel, ele tem o Kyle Shanahan do lado dele, o que não é nada ruim, tem a defesa do 49ers, mas ele tava jogando, ele levou o time para os playoffs. Isso não pode tirar do Jimmy G, e eu não sou o maior fã do Jimmy G, mas eu acho que ele provou no domingo que ele é um starter na NFL no ano que vem. Tu tá coberto de razão, cara. Tu tá coberto de razão. A gente que pensou que, não, peraí, Jimmy G já foi o tempo, as lesões pegaram muito. Mas tô contigo nessa. Provou que tem coisa no tanque ali. Prossigamos com o seu roundup aí da Week 18. Flavinho, o jogo mais incrível, Flavinho, foi esse Raiders e Chargers. Que coisa mais maravilhosa. Porque o incrível a se pensar é o seguinte, quando tudo já estava dito, esse era o último jogo na semana, todo mundo pensou assim, como é que os dois times vão entrar em campo? Será que a gente vai realmente ter os times, sim, engajados buscando a vitória? Porque era o famoso caso que, se os dois times não fizessem absolutamente nada, se o jogo, Flavinho, fosse só de quarterbacks ajoelhando e deixando o tempo passar,
Os dois times estavam nos playoffs. Mas não, a gente começou a ver um jogo fantástico. Derek Carr, inclusive, aqui, sending the car, fato. Fez uma partida bem interessante. O Raiders, assim, eu só não vou junto com Chris Collinsworth, que diz que talvez seja uma das maiores histórias de redenção da liga, que você vai se lembrar para daqui 30 anos, porque, assim, no final das contas, a gente vai se lembrar que o head coach saiu num escândalo de e-mails, onde perceberam linguagem homofóbica, racista, misógina. Então, assim, isso não é uma coisa muito boa para se lembrar de uma história de redenção, e muito menos quando você pensa que o seu deep threat wide receiver se envolveu num assassinato porque ele estava dirigindo bêbado. Então, assim, não vou me lembrar positivamente desse time. Mas, Flavinho, o mais incrível de tudo, ainda assim, ainda com o plano de jogo, né, que o Raiders apresentou, foi o menino Justin Herbert. Que coisa fantástica, Flavinho. Ele é especial. 100% especial. Foram o quê? 4 quartas descidas. E eu não tô falando de quarta descida aqui, Flavinho, curta. Eu não tô falando de 4th and inches. Eu não tô falando aqui de quarta pra 1. Eu tô falando de quarta pra 8, quarta pra 10. Quem viu ao vivo, né? Quem viu na época, né? Dan Marino diz que era assim. O cara tirava da bunda. Não tava jogando bem, mas no segundo tempo, pum, vem comigo aqui, bota aqui nas minhas costas que eu vou levar. E foi o caso, Flavinho, foi o caso. O jogo, quando parecia que já tava definido, quando tava 29-22, foram 3 quartas descidas para 10. E foi um Justin Herbert encontrando, quando mais precisava, o Mike Williams. Jogo empatado, 29-29, prorrogação. Aí aqui, Flavinho, a gente tem o seguinte ponto. Será que não vale realmente a pena a gente empatar? Os dois times tentaram bem, os dois times deram tudo e mais um pouco que tinham no tanque. Será que não vale a pena o reconhecimento de ambos os lados? Por um minuto eu achei que isso fosse acontecer. Quando o Raiders ganha, né, o coin toss, vai caminhando, mas chuta o field goal, e aí vai para 32-29 e a bola volta pro Chargers, eu pensei, bem, se o Justin Herbert não encontrar um touchdown aqui, esse jogo vai acabar empatado. Eu acho que os caras vão se resignar e falar, não, tudo bem. Acordo de cavalheiros ali. Acordo de cavalheiros, né? A coisa que não precisa ser dita aqui. E de fato é o que acontece, né? Field goal Chargers, 32-32, pouco menos de 5 minutos no relógio, na prorrogação. E aí o Raiders começou a correr com a bola. Então, assim, ao que tudo indicava, eles estavam querendo queimar o relógio mesmo. E aí, Flavinho, eu tenho a seguinte pergunta pra ti. Quando o Raiders já passa do meio de campo, né? Já tá ali na linha de o quê? 46, 45 jardas do Chargers. E eles correm mais uma vez com Josh Jacobs, que consegue 2 a 3 jardinhas ali. E aí, o Brandon Staley pede tempo. E essa é a grande polêmica que ficou do domingo da semana 18. E eu quero saber de ti. Esse tempo pedido pelo Staley mudou tudo. Por quê? Depois desse tempo pedido, vem mais uma corrida, né, do menino Josh Jacobs, de mais de 10 jardas, posiciona o Raiders para o field goal, que de fato o Raiders chuta e tira o Chargers dos playoffs. Esse tempo foi decisivo assim, Flavinho? Porque eu tenho uma opinião, mas eu quero saber primeiro a sua. Excelente resumo do jogo. Justin Herbert, a gente está vendo, e eu não falo isso frequentemente, a gente está vendo a próxima superestrela do jogo. Ele é daqueles quarterbacks que vem uma vez a cada geração, e que maneiro que ele está no Chargers. O Chargers é uma das franquias que eu simpatizo bastante. Que pena, porque eu já vi isso acontecer muitas vezes com o Chargers. Parece que tem alguma maldição naquela franquia. Eu já vi isso acontecendo, é sempre uma pataquada diferente. Mas dessa vez eu tô do lado do Brandon Staley. Por quê? Porque o Raiders ia fazer o que eles iriam fazer. Eles estavam jogando o jogo deles. No ruim, aquele timeout fazia 2 coisas. E ele falou sobre isso. O que ele justificou foi: eu não gostei do nosso look, né? Não gostei da nossa configuração defensiva para parar a corrida naquela situação. Por isso eu pedi o timeout. E uma coisa que poucas pessoas estão falando é que o timeout dá o tempo para o Raiders pensarem se faz sentido. Pô, vamos acabar o jogo aqui, tá bom para todo mundo. Vamos acabar o jogo aqui, porque se a gente acabar o jogo aqui, tá tudo bem, porque os dois estão dentro do playoff. Se a gente for tentar alguma gracinha, tiver algum turnover, ou a gente jogar a bola na mão do Justin Herbert de novo, isso a gente não quer. Então, assim, pelo menos deu tempo pra galera poder pensar. Eles não agiram e tudo, pra não agir no impulso ou ficar sem opção e acabar tendo que chutar
um field goal mais longo e errar e por aí vai. O azar, no caso do Chargers, foi que o Josh Jacobs veio na próxima corrida e fez uma corrida de 10 jardas. E aí já ficou claro, o field goal ficou muito mais fácil, a probabilidade, os analytics, né, que a gente chama, ficaram muito mais fáceis, então eles chutaram a bola pro gol. E uma coisa muito importante, mas foi maldade, por que o Raiders fez isso e tudo mais, papapá. Beleza, os dois iriam estar nos playoffs, inclusive são rivais de divisão, os dois iriam estar nos playoffs. Porém, se eu te desse a opção entre enfrentar Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes ou Cincinnati Bengals do Joe Burrow, quem que você que está aí escutando escolheria? Foi a escolha que o Las Vegas Raiders fez. Eles fizeram a escolha de enfrentar o confronto melhor para eles. Então, assim, eles não estão ali para defender o do Chargers. Se fosse uma questão onde não mudaria nada, talvez a decisão ficasse mais fácil. Mas eu não queria enfrentar o Kansas City Chiefs na primeira rodada. Você queria? Não mesmo, e eu acho que você tá coberto de razão. Muito se falou desse tempo que o Staley pediu, porque o Derek Carr, depois, né, que acaba o jogo, ele falou, né, a gente tava pensando em ficar com o resultado, mas aí pediram tempo, então toma aqui. Mas eu acho também é muito do Raiders e dos jogadores do Raiders querendo também alugar um apartamentinho na cabeça do Chargers, vai? Porque, tanto que se você for ver, né, quando acaba o jogo, né, estão os jogadores se cumprimentando, alguém do Raiders, que é o long snapper, na realidade, fala alguma coisa com Austin Ekeler que fica meio, putz, é mesmo? Putz. Mas eu tô contigo, Flavinho. Pra mim, isso aí é só. Já ganharam, mas ainda assim ainda querem tripudiar em cima dos caras que acabaram de ser eliminados. É o que tu falou, rival de divisão, não tem essa. Pra mim, seria ótimo o Justin Herbert nos playoffs. Pra você também, pro fã também. Cara, o Raiders tá pouco se lixando, porque na verdade o Justin Herbert é só um perigo pra eles também, meu amigo. E eu tô contigo e não abro, Flavinho. Pra mim, se você tem a oportunidade de fugir de Patrick Mahomes e Kansas City, em Kansas City, tu foge, amigo. Tu foge, tu não dá chance ao azar. Pra mim foi uma decisão bem clara, eles pensaram no empate, claro, e aí isso faz parte de pensar ali pra ver se faz sentido, mas eu tomaria a mesma decisão porque eu não quero enfrentar o Kansas City Chiefs. Já tava dentro. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantos % de você estavam torcendo pro Daniel Carlson errar aquele field goal? Porque eu vou te dizer que 120% de mim... Eu assoprei aqui em casa, Flavinho. Fiquei... Eu tentei, Flavinho, eu tentei. Eu espero que você que esteja ouvindo a gente aqui também, porque afinal de contas, Flavinho, a gente não vai ver Justin Herbert nos playoffs, mas a gente vai ver Big Ben Roethlisberger pela milionésima vez. Isso acabou dando a vaga ali pro nosso querido Big Ben e decidiu, como a gente falou, né, decidiu outros confrontos, né, dentro dos playoffs. Eu queria muito ver o Justin Herbert nos playoffs, mas não vai ser esse ano. Pra gente fechar aqui, só porque eu achei muito engraçado, você viu que o Mike Tomlin dormiu na prorrogação? Não vi ele isso. Ele não viu o jogo até o final, então ele falou que, graças a Deus, tá aí um jogo que ele não vai voltar para ver, porque imagina só, tu tá em casa, vendo o teu o mais absurdo, o empate em 32-32, inclusive ia ser mais um score game, tá? Inacreditável. Mas, infelizmente, ficamos sem o menino de ouro de Los Angeles, de fora dos playoffs, mas sempre tem temporada que vem, Flávio. Sempre tem temporada que vem. Eu tenho alguns pontinhos aqui do meu lado. Posso trazer? Tem mais algum daí? Não, por favor, me traga os teus. Fiz algumas anotações aqui, alguns pensamentos sobre essa última semana e pensamentos analisando os confrontos, né? Não os confrontos de playoffs, mas analisando os confrontos da semana 18. Ainda estamos na semana 18, estamos chegando nos playoffs, confia. É necessário a gente reconhecer a grandeza do nosso querido Sean Payton, porque essa temporada é nesse tipo de temporada que você determina se um cara sabe ser coach na NFL ou não. O cara teve 4 quarterbacks diferentes na mesma temporada. Nenhum deles tem valor para ser quarterback titular. Nenhum deles eu gostaria do meu time, nenhum deles. E mesmo assim o time estava posicionado para entrar nos playoffs, cara. O Saints tem um elenco bom, tem um elenco que faz frente com muitos times, mas a situação de quarterback realmente eles foram prejudicados, tiveram infortúnio ali com lesões, mas com certeza se eles tivessem mais estabilidade, pelo menos, não vou dizer nem quem, se eles tivessem mais estabilidade na posição de quarterback, realmente acho isso,
Um cara tipo o Terry Bridgewater, que já foi do Saints, se ele tivesse nesse time do Saints, eu acho que o Saints teria 12 vitórias. Sem sacanagem. Porque o Sean Payton é necessário a gente reconhecer quando o coach é muito bom, a gente vê nesse tipo de temporada. Outro, falando de bons coaches, a gente precisa falar, é um time que eu não sou maior fã também, mas a gente precisa reconhecer a grandeza e o trabalho do Mike Vrabel no Titans. Pra mim, é o Coach of the Year. Tô contigo. Ele é a primeira seed, ele levou os Titans a ser a primeira seed da AFC. Sem Derrick Henry. Esse é o ponto. Sem Derrick Henry e mais de 35 jogadores diferentes na rotação do time. Isso é ridículo. Eles tiveram mais ou menos o mesmo número de lesões que o Ravens teve. Que o John Harbaugh também fez um trabalho sensacional essa temporada. É um pecado eles não estarem nos playoffs também. O problema deles ali foi o Lamar Jackson ter se machucado, apesar do trabalho ok do Tyler Huntley. Mas assim, o que o Titans fez com Ryan Tannehill de quarterback é algo para a história, tá? De Julio Jones machucado durante a temporada, A.J. Brown machucado durante a temporada, eles perderam o Derrick Henry pela temporada toda, vai voltar agora nos playoffs. Não dá para falar mais e elogiar mais o trabalho que o Mike Vrabel fez com esse time do Titans. No seed número 1 da AFC. Em dado momento na temporada, Flavinho, os outside receivers do Titans eram o Ikini Westbrook, Ken e Marcus Johnson, que há 6 anos atrás, como quinto wide receiver na Filadélfia, eu não gostava. Esse era o top 2 em algum momento da temporada do Chargers. E outra coisa, o Vrabel, 100% contigo, pra mim é o técnico do ano, conseguir se manter ali com um bye é inacreditável. E olhe para essa defesa, Flavinho. Desde a semana 14, o Titans toma só 12,8 pontos por jogo. Os caras forçaram 8 turnovers. Os caras têm a 4ª melhor defesa em rating contra o quarterback adversário. Estão voando. E qual é o outro? Quero saber. Tenho alguns ainda. Bengals, Ja'Marr Chase, recorde da franquia, 1.455. O maior wide receiver, recorde de jardas de calouro, recorde da franquia em jardas, passando o Chad 85, o Foreman, né, a.k.a. Chad Johnson, por 5 jardinhas ali, e o potencial de Joe Burrow. Joe Burrow tá se abrindo como uma flor, e nos últimos jogos ele tá o comando dele do ataque, a galera que fala sobre ele, sempre fala sobre o espírito de liderança dele e como eles confiam no Joe Burrow. Ele não é o jogador mais atlético, mais abençoado atleticamente como Patrick Mahomes ou nosso querido Josh Allen, né, que são bestas atléticos, ou até como o Justin Herbert, mas ele coloca a bola no lugar certo, no lugar certo. Ter T. Higgins, ter Joe Mixon e ter o Ja'Marr Chase também ajuda, tá? Mas a temporada do Bengals, eu não confiei no início, mas não tem como a gente não dar o reconhecimento pro Bengals. É o time que eu acho que está fazendo mais com menos depois do Titans. Eu acho que é o nosso querido Bengals, apesar de ter bastante gente em skill position. Então, eu não tem como elogiar mais o nosso querido Joe Burrow. Detalhe aqui, Flavinho, que é uma franquia que não é só Chad 85, é Chad 85, é TJ Husmanzada, é AJ Green. Todos esses caras, em um ano, o Ja'Marr Chase já conseguiu bater todos eles. Incrível. Algumas coisinhas, e isso é de curiosidade mesmo, que a semana 18 proporciona pra gente. O recorde do Ja'Marr Chase é uma. O Bucks com recorde da franquia em vitórias com 13 vitórias, mas 13 vitórias numa temporada como essa é um pouquinho menos desconsiderado, porque você tem um jogo a mais, mas de toda forma é recorde da franquia. Com o GOAT, né, mais um recorde aí para a história do Tom Brady. Já se tornou, em 2 temporadas, o maior quarterback da franquia. O Cardinals tomando uma surra do Seahawks, com o Russell Wilson tendo um jogo muito bom. Cardinals sendo Cardinals, já foi o time número 1 da liga. A gente chegou a pensar que fosse o time número 1 da liga, com o Kyler Murray candidato a MVP na época, e agora vai enfrentar o Rams como premiação. E aí, confronto de 4 e 5. Então, assim, eu tô muito animado para ver, inclusive, esse confronto de Rams e Cardinals, porque eu acho que vai ser um jogão também. Terminar aqui, antes da gente entrar na nossa Black Monday, trazer os stats aqui para você. Um stat.
o Dolphins deu uma surra no nosso querido Patriots. Tua e o Brian Flores, 8-1 nos últimos 9 jogos, e o Brian Flores cai. Agora eu quero que você diga para mim, para finalizar as minhas anotações aqui, se você acredita, depois que você viu nesse quarterback que eu vou dizer, se você acredita ou não nele, tá? Veredito, Trevor Lawrence, temos ou não temos? Temos. Temos quarterback. Temos quarterback. Mac Jones, temos ou não temos? Temos quarterback. Bill está amando novamente, inclusive. Justin Fields, temos ou não temos? Temos pouco tempo para analisar? Pode ser? Pode ser sim. Trey Lance, temos ou não temos? Temos quarterback também. Que classe. Eu vou colocar isso aqui só para poder te dar uma agulhadinha. Jalen Hurts, temos ou não temos? Temos. Me deixa. Então tá bom. Então vamos passar agora para nossa Black Monday. Eu vou falar aqui quem são as posições, quem foram os técnicos, e você me diz se tem salvação, se não tem, e você leva para onde você quiser. Como eu já disse, Brian Flores, depois de começar a temporada de forma horrível, o Dolphins tinha hype de playoff no início da temporada. Eles conseguiram se recuperar, mas não o suficiente para ir aos playoffs. Quase foram. 8-1 nos últimos 9 jogos. Com o Tua Tango Vailoa, porque ele pediu para ser chamado assim, apesar de estar errado. E ele caiu. Caiu também Joe Judge no New York Giants. Caiu Vic Fangio em Denver. Caiu Matt Nagy em Chicago. Caiu Urban Meyer no Jaguars, como vocês já sabem. E o Darrell Bevell é o interino. Mike Zimmer em Minnesota. John Gruden, a gente também já falou, com o Rick Bisaccia como o interino. E a gente tem possíveis quedas aí vindo em Houston Texans ou Seattle Seahawks. O que você diz dessa leva, dessa seara da nossa reconhecida já Black Monday, que é quando há os técnicos sendo limados? Alguns deles foram limados durante a temporada, mas vocês entendem o que eu quero. Domingão mesmo, o Fanny Pack Fangio já estava demitido. Então, assim, amo como coordenador defensivo, como head coach não dá, né? Mas tudo bem. A surpresa aqui, tô contigo, Flavinho. Brian Flores, em 3 anos aí no Dolphins, ficou com um recorde de 24 vitórias e 25 derrotas. Foi a surpresa, porque venceu 8 das últimas 9, varreu o New England Patriots na temporada, foram 2 jogos e 2 vitórias. E aí a gente descobriu que tava rolando ali um power struggle, né? Tava rolando uma briga por poder entre o general manager e o nosso querido Brian Flores, no final das contas, ganhou o general manager, que demitiu o Brian Flores e vai ter mais um ano aí, vai buscar um novo técnico para si. Eu queria destacar aqui, Flavinho, a queda de Matt Nagy, de treinador do ano, Coach of the Year em 2018, né, com recorde de 12-4, nunca mais. Aquele foi o melhor recorde, né, da carreira. Contra o Bisque nos playoffs, inclusive, aquele time ali é eliminado naquele double doink, que essa semana que passou, salvo engano, né, completou aí 4 anos daquele jogo maravilhoso contra o Philadelphia Eagles. Mas triste pensar que começou tão bem, né, Flavinho? Começou tão bem, mas não tem condição, porque foi um primeiro ano mágico e muita mediocridade depois. Foram 4 quarterbacks aí em 4 anos. Trubisky, o Foles, o Fields, o Dalton. E olha que eu vou até ignorar outros nomes aqui, como Mike Lennon da vida, tá? Por favor. Agora, fico muito chateado, Flavinho. De verdade, eu como torcedor do Philadelphia Eagles, fico extremamente triste em ver que Joe Judge não terá mais uma oportunidade, mais uma temporada para mostrar seu péssimo trabalho por Nova York. Flavinho, eu te pergunto, teve algum técnico mais medíocre do que Joe Judge desses demitidos? Porque não é só o recorde, não são só os 2 anos e as 23 derrotas e as só 10 vitórias. Não é só o ataque que não é anêmico, já morreu. É humilhação mesmo, e é o time resignado. É o time chamando um QB sneak numa 3ª para 9 num jogo contra um rival de divisão que tá 3-0. Isso não existe, na linha de 10. Não, isso não existe. Tem algum mais medíocre? Cara, é um cara que eu acho que não vai ter como tirar a mediocridade dele, porque foi muito catastrófica a saída dele, que é o Urban Meyer. Mas o Joe Judge, ele demonstrou mediocridade, e é ruim mesmo, a palavra é ruim, durante muito tempo. E aí a paciência do Giants, né, com os times, né, com a franquia, com os coaches, com os GMs e tudo mais, eu acho que agora tá voltando para morder eles. Então, assim,
Não tem como a gente falar de Joe Judge sem a gente falar de Dave Gettleman, porque tiveram algumas decisões ali que vão ser historicamente ruins. 19-46, Flavinho, no tempo que ele foi E pro aí, General Manager. até a decisão do Saquon Barkley, se você olhar para trás, né? O Saquon Barkley é um jogadorzaço. A gente sabia disso naquela época. Só que o Saquon Barkley, histórico de lesão, né? Teve lesão desde então. Obviamente não é culpa dele. Mas o meu ponto e o ponto que argumentava-se lá atrás não era sobre draftar ou não um running back. É sobre você não procurar o futuro da franquia no seu quarterback. Independentemente do quarterback que você draftou ou não ter se tornado o que a gente gostaria. Por exemplo, eu teria draftado o Sam Darnold. E o Sam Darnold, a carreira dele não foi como a gente gostaria, mas também ele foi pro Jets, viu o fantasma, pode ter estragado para sempre a carreira do cara. De toda forma, não tem como falar sobre a mediocridade de Joe Judge sem falar de Dave Gettleman Jr. Pra mim é isso. Agora, eu falei do Fanny Pack Fangio aqui, mas uma coisa a gente tem que também dar o braço a torcer. Nesses 3 anos que ele ficou em Denver, né, 19 e 30 nesse período, ele não teve quarterback, Flavinho. A gente teve o irresponsável Drew Lock e agora o Ted Bridgewater. E esse time, por mais que fosse um time orientado pela corrida, né, não tinha condição, né, Flavinho? Bem triste. Agora, pra mim ainda tem mercado pra ele como defensive coordinator. Pro Matt Nagy, vai ser meio complicado. Pro Joe Judge, vai ser complicado ele até arranjar emprego no Walmart. Pro Mike Zimmer, que caiu também depois de 9 temporadas, né, e 72 vitórias e 56 derrotas, eu ainda acho que tem espaço para ele como defensive coordinator. Eu gosto também, tô contigo. Eu queria destacar aqui do Mike Zimmer uma coisa. O Mike Zimmer caiu, fato. Não só ele, como o Rick Spielman, que era o general manager, foi general manager durante todo esse período. Agora, uma coisa é fato. Saiu mandando o dedo do meio pra franquia violentamente. Eu não sei se você chegou a ver. Ele se recusou a botar o Kellen Mond como titular, né? Foi de novo. Eu vi ele falando sobre o Kellen Mond. Eu já vejo ele no treinamento todo dia. Por que eu vou precisar ver dentro de campo? Ele falou: não tem essa. Foi com o Sean Mannion até o final. Vão me demitir? Vão me demitir? Então foda-se você. Perdão aqui, inclusive. Eu tô aqui largando aqui a braba, mas largou o F mesmo de fato e falou: não tem Kellen Mond, não. É quarterback do futuro. Mas eu não tenho futuro mais aqui. Então, tchau pra vocês, meus amigos. Então, assim, um grande salve pro Mike Zimmer, que conseguiu perder o emprego, mas mandar um dedo do meio pros seus empregadores. Pra mim, isso aí foi excelente. Agora, Brian Flores, a surpresa, já tá inclusive entrevistando com o Bears. Tudo bem que o Bears já tá entrevistando também Deus e o mundo, assim como o Denver Broncos, mas de todos esses nomes que caíram como head coach, pra mim só o Brian Flores eu acho que merece de fato uma segunda chance como head coach. Sim, concordo. Pra mim, tô bem amarrado contigo. E alguns deles, né, tiveram... E é como é importante a gente reforçar isso, né, cara? Qual é a importância que o quarterback tem para a segurança do seu trabalho? Então a gente fala do Joe Judge, atrelou o destino dele a Daniel Jones. Brian Flores atrelou o destino dele ao Tua, que é competente no máximo. Vic Fangio atrelou o destino, talvez não por culpa dele, mas a Drew Lock e também ao nosso querido Ponte d'Água. Matt Nagy, Mitch Trubisky, que é cria dele ali e tudo mais, a gente viu o que aconteceu. É um backup no máximo. E depois Andy Dalton, como ele tratou também a situação Andy Dalton, Justin Fields, eu acho que piorou para ele, piorou a situação dele ali. Urban Meyer tinha o quarterback do futuro, mas ele fez merda na vida pessoal. Mike Zimmer atrelou o destino a Kirk Cousins, que é competente, mas para mim, ele é o 15º quarterback da liga sempre, todo ano. No Fantasy pode ser até diferente, mas ele é o 15º quarterback da liga. Vai ter jogo que ele vai ganhar, vai ter jogo importante que ele vai perder e, inclusive, é isso. Quando aperta, quando você precisar dele, ele não vai estar lá, ele some. E o nosso querido John Gruden, que atrelou ao Derek Carr, que é um cara competente, eu vejo ele ali entre o 10º e o 15º, naquela faixa ali, ele completa quase 70% dos passes dele, então dá pra você ganhar com o Derek Carr. Pra gente fechar só o assunto da Black Monday aqui, fica a lembrança aqui que poucas vezes na vida eu vi um head coach tão irresponsável quanto o Urban Meyer. Só lembrando aqui, pontuando aqui pra vocês, a gente tem o fato dele ter ficado em Cleveland depois do jogo contra o Browns e não ter voltado com o time. Eu acho que eu nunca vi isso acontecer na minha vida, um técnico ficar e o time ir embora. 2, a gente tem a lap dance que ele tava recebendo num bar em Ohio State.
Era o bar dele, inclusive. O bar dele, cara, a lap dance... Mano, casado com filhos, enfim. 3, ele não conhecia o próprio roster. Olha o caso do André Cisco, né? Que mostra aí. E pra fechar tudo, é a certeza de que a régua, né, o compasso moral dele é meio descalibrado, né? Ele meteu a saída francesa, Flavinho. Saiu, meteu o pé, não falou com ninguém e mandou uma mensagem automática para todos os jogadores do elenco. Pelo amor de Deus, né, Flavinho? E levou uma bolsa cheia de milhões de dólares pra casa. Que espetáculo pra ele, isso só. Beleza, vamos falar de playoff? Coisa boa agora, coisa boa, vamos, bora. Vou cantar aqui os matchups, agora é o que vai decidir, agora chegou a hora, então a gente está a jogos de Super Bowl, né, dependendo do seu time, você tem mais jogos do que outros, né? Se você for wildcard, você tem mais um jogo, mas estamos a jogos de distância do Super Bowl e vou cantar os playoffs aqui, os matchups e a gente vai comentando. Os 2 byes, né, Flavinho? Pelo lado da NFC, o Green Bay Packers e pelo lado da AFC, como a gente já falou aqui, incrivelmente, o Tennessee Titans. Mas me diga esses matchups aí. O que é mais uma chance, mais uma semana para o Derrick Henry se recuperar. É verdade, é verdade. Nós temos AFC, nós temos Raiders contra Bengals em Cincinnati. Nós temos Patriots contra Bills em Buffalo. Olha quanto tempo isso não acontecia, um jogo de playoff em Buffalo com o Patriots. A gente tem, ainda dentro da AFC, Steelers contra Kansas City Chiefs em Arrowhead, lá dentro de Kansas. E a gente tem do lado da NFC, a gente tem Eagles contra Buccaneers em Tampa Bay. A gente tem San Francisco 49ers contra o Dallas Cowboys em Dallas. E a gente tem, talvez para mim, o jogo da semana, que é Cardinals contra Los Angeles Rams. Arizona Cardinals contra Los Angeles Rams em Los Angeles. Desses jogos, Tavinho, você quer começar por onde? Vamos fazer conferência, né? Conferência AFC. Você quer começar por qual jogo que mais chama atenção? Flavinho, o jogo que mais me chama atenção é esse que você disse aí, que quanto tempo a gente não via isso? Bills em casa contra o Patriots. Talvez os jogos mais truncados, né, da regular, né? A gente teve o primeiro jogo, né, do Pats ganhando em cima do Bills, sendo que o Mac Jones lançou a bola só 3 vezes. Que jogo bizarro. Um jogo bizarríssimo, mas que tio Bill mostrou que, ok, eu tenho aqui as chamadas certas para o momento certo. Mas logo em seguida, depois quando a gente teve, né, o confronto Pats e Bills em Foxborough, o Bills levou a melhor. Então, assim, eu tô bem ansioso. Pra mim, esse é o jogo que eu mais tô animado pra ver da AFC. Eu vou te ser sincero, tá? E eu quero ver se no final das contas, o Josh Allen bota a bola debaixo do braço e fala, não, pera aí, eu sou o melhor quarterback aqui, a gente vai ganhar esse confronto. Desse jogo, cara, o que eu tenho pra dizer é que o Mac Jones vai precisar lançar a bola. Eles não vão ganhar esse jogo de novo com três passes. Se eles ganharem, pode colocar a cabeça do técnico do Bills, porque assim, não é possível você vai deixar os caras baterem vocês 2 vezes da mesma forma em casa. O tempo não vai estar legal, o tempo não vai estar agradável e o Mac Jones vai precisar lançar a bola com aquele braço dele. Esse é o grande ponto. Eu vejo o Bills, cara, como o time que eles podem sair na primeira rodada ou ganhar o Super Bowl. Não existe outra opção, entendeu? Ou é isso ou é Super Bowl, entendeu? Ele é um time capaz de ganhar de qualquer time no dia deles, por causa do Josh Allen e no braço do Josh Allen. Então, assim, esse é o jogo que eu mais estou animado para ver também. Passando para o nosso querido, pro outro confronto, a gente tem Bengals, na verdade, Las Vegas Raiders contra Cincinnati Bengals em Cincinnati. Quem você acha que leva e por quê? Em confronto de playoff, eu sempre vou com o quarterback, com o melhor quarterback do confronto. A gente sempre fala assim, mas peraí, o Derek Carr tem 50 vitórias aí no quarto, liderou quantas comeback victories? Mas é sempre bom lembrar que ele tem esse número, né, de vitórias no quarto, porque ele também não ganhou, ele não garantiu os jogos até o quarto período. Então esse é um fato aqui. E fica muito difícil
apostar contra Joe Burrow depois dessas últimas 2 semanas incríveis que ele teve. Então, assim, não tem como não apostar na conexão quase que simbiótica de Joe Burrow e Ja'Marr Chase. Eu não confio nessa defesa do Raiders, vou ser muito sincero contigo, apesar da linha defensiva tá sendo um esteio, né? Foram 9 pressures do Max Crosby nesse último jogo da semana 18. Ele jogou tudo. Tudo e mais um pouco. Eu entendo que Yannick Ngakoue, a ponto-chave pra mim tá aí. O Raiders vai precisar pressionar o Joe Burrow e bater nele o máximo que puder, Flavinho, porque assim, vai ser meio difícil, tá? Vai ser meio difícil. Eu sei que Darren Waller tá de volta, mas ainda falta potência ofensiva, coisa que o Bengals tem de sobra. Tu não acha, não? Sobre esse confronto, o que eu sei é que o Derek Carr vai ter as coisas sob controle, porque ele é um cara maduro. Se eu tivesse que colocar a definição para o Derek Carr, que é um cara maduro, ele comete poucos erros. Então, se o time dele tiver alguma chance, ele vai estar lá. Então ele vai estar lá no jogo, não vai ser por causa dele. Essa é a minha impressão. A chave da vitória pro Raiders é o que você falou, estamos super alinhados. É a linha defensiva, porque é o ponto forte desse time. E se você não colocar pressão no Joe Burrow e deixar ele recortar a tua defesa, ele tem jogadores nas skill positions, tem o Joe Mixon, tem o T. Higgins, tem o Ja'Marr Chase. Ele vai destroçar você. E o Tyler Boyd, que é um jogador de nível 2, né? Era o segundo wide receiver deles, né? Eu acho que da Bengals, mas eu não acho que vai ser fácil. Eu acho que o Raiders vai estar lá justamente graças ao nosso querido Derek Carr. Seguindo aqui para o último confronto da AFC, Pittsburgh Steelers contra Kansas City Chiefs. É em Arrowhead, é jogo aberto. Os Steelers estão acostumados a jogar em um clima não tão favorável. A única coisa que eu quero saber de você aqui é o seguinte: esse jogo é para dar Kansas City Chiefs. Alguma chance da defesa dos Steelers e do TJ Watt alugar um triplex na cabeça do Patrick Mahomes, que oscilou bastante? Podemos ver que ele é mortal durante essa temporada. Alguma chance disso acontecer? Se isso acontecer, alguma coisa deu muito errado pro Kansas City Chiefs, porque pra mim essa é a grande barbada dos playoffs da primeira rodada, tá? Porque no final das contas a gente tá falando de um quarterback morto. Eu, com todo o respeito que eu tenho pelo Big Ben dentro de campo, sempre bom falar aqui, fora a gente tem inúmeros problemas, e a gente não tá falando só de baladinhas, né? Sempre bom deixar isso claro aqui. A gente tem problemas sérios com o Big Ben, mas no final das contas, Flavinho, a gente tá falando de um ataque mais do que anêmico contra outro ataque potente. Então, assim, eu espero todo o meu coração que a gente aposente Big Ben agora nesse domingo. Não tem condição. Não tem condição. Eu não consigo... Eu vou ser sincero contigo, eu consigo ver absolutamente todos os times que estão nos playoffs da AFC disputando o Super Bowl, menos o Pittsburgh Steelers. Eu queria muito que o Chargers estivesse nessa posição aí, mas aí seria Chargers e Bengals e Raiders e Chiefs. Mas tudo bem. Vamos pro lado da NFC, então. Eu vou deixar esse aqui por último, tá? Vou deixar o teu por último. A gente tem 2 jogos, cara, na verdade, que talvez sejam os jogos para se assistir, né? A gente já falou de um deles, que é Patriots e Bills, mas do lado da NFC eu acho que vão ter os melhores jogos da rodada. Eu tô muito animado para ver San Francisco 49ers contra Dallas Cowboys. Por quê? O Cowboys oscilou muito durante a temporada. Eles estão algo como, salvo engano, 7-6 contra times de playoff, contra times com recorde positivo, vamos dizer assim, e 6-0 ou 7-0, alguma coisa sobre isso, contra times com recorde negativo. Então, o que quer dizer que eles estão ganhando das barbadas de lavada, o que parece, né, que eles são melhores, e contra times bons eles 50% ou um pouquinho acima de 50%. E o 49ers vem embalado de uma vitória muito boa contra um rival de divisão, a gente já falou sobre isso aqui hoje, com o Jimmy G, e a defesa do Cowboys arrisca mais do que eu gostaria. Cowboys tem uma chave para a vitória, que é o passe. Quero saber de você, o que você acha desse jogo? Chances do 49ers cometer o pecado? São grandes, tá, Flavinho? Pra mim são grandes porque você falou a palavra certa. Esse time do Cowboys é o time que mais força turnovers na liga, bem verdade. Trayvon Diggs aí com 11 interceptações no ano, mas é sempre bom a gente também lembrar que Trayvon Diggs não teve a melhor das temporadas, porque é claro que a gente olhar número de interceptações é ótimo, mas me lembra muito a Asante Samuel, que arrisca
vai pra interceptação e volta e meia queimado. Foram mais de 1.000 jardas cedidas, mais de 1.000 jardas em cima do Trayvon Diggs. E pra mim ficou muito claro que arriscar, né, pro Cowboys é muito perigoso no jogo contra o Cardinals da semana 17, que o AJ Green, do alto dos seus 33 anos, queimou o nosso amigo Trayvon Diggs mais de uma vez. Então, assim, eu confio mais no jogo que o Kyle Shanahan vai chamar do que nessa defesa do Cowboys, Flavinho. Pronto, falei. Pô, excelente. Então temos um upset aqui. Hot take alert. O 49ers tem que correr com a bola e deixar a defesa pouco tempo em campo. E é isso daí o Kyle Shanahan sabe fazer muito bem. Queimar relógio é com ele. Mesmo que o Dallas consiga passar, eu ainda vou ter esse ceticismo com a defesa. Por quê, cara? Porque bons quarterbacks vão achar o buraco na tua defesa. Se a gente sabe que o Trayvon Diggs foi queimado para mais de 1.000 jardas, você acha que um bom quarterback tipo Tom Brady não vai achar? Eu quero ver o que o Deebo Samuel vai aprontar para cima dele. Fica de olho nesse confronto, porque vai ser marcação homem a homem o jogo todo em cima do Deebo Samuel. Tenho certeza, porque o Trayvon Diggs vai querer ser esse cara. Talvez o jogador que eu tô mais ansioso pra ver, tá, Flavinho? O mais dinâmico desses playoffs. Eu tô ansiosíssimo. É um jogador que eu adorava ver do draft também. Vamos lá agora, vamos falar de Cardinals e Rams, cara. Um time com 11-6, que já foi o melhor recorde da NFL, contra um time 12-5 no Los Angeles Rams. Falando de 11-6, o Arizona Cardinals, contra o Los Angeles Rams em Los Angeles, tá? O Rams fez de tudo para perder esse mando de jogo, esse mando de casa, mas terminou ali na 4ª posição. Eu quero saber de você quem que você tem nesse confronto e quais são as chaves da vitória para o time. Flavinho, final de temporada melancólico mais uma vez para Kingsbury e Kyler Murray. É o que você falou, se o Rams fez muita força para perder esse mano de campo, o Cardinals fez o dobro e conseguiu perder de fato. Eu tô contigo, talvez esse seja o jogo da NFC mais agitado. Eu acho que a gente vai ter uma pontuação alta aqui, apesar de a gente ter uma defesa sólida, né, no Rams, apesar de não ser aquela defesa que o Rams tinha lá em 2020, mas a gente tá falando de Aaron Donald de um lado, né? A gente sabe que o homem vai ser duplado o jogo inteiro e isso aí vai deixar eventualmente espaços abertos para outros edge rushers. E é aquilo, o Rams continua no all-in, né? O Von Miller que o diga, né? Leonard Floyd que o diga. Então, assim, talvez, Flavinho, eu esteja contigo, tá? Talvez esse seja o jogo depois do Patriots e Bills que eu mais esteja animado para ver, clubismo à parte. Mas não consigo, Flavinho, não consigo. Queria muito aqui chegar e falar pra ti que eu tô apostando no Cardinals, mas não sei, cara, não consigo. Pela 3ª vez seguida a gente ter esse final de temporada melancólico, esse time que tá, sabe, aos peidos, a expressão aqui, minha avó diria, aos peidos, a real é essa. Meio complicado, Flavinho, não sei de verdade. E outra coisa, em que pé de saúde está DeAndre Hopkins? E aí, pra piorar tudo, vamos lá, DeAndre Hopkins tá bem, vai jogar. É só Jalen Ramsey do outro lado. Não é das melhores coisas, né? Então, assim, é complicado demais. Pra mim, vai dar Rams aí, me chama aqui. Bem, prepara a sirene, porque eu tenho uma hot take, mas não é a hot take que vocês estão pensando. O Los Angeles Rams é a minha grande aposta para chegar ao Super Bowl do lado da NFC. Uou! Uou! Esse é o time que eu acredito que vai chegar, que vai ser o representante da NFC no Super Bowl. E eu vou falar por quê. Eu te disse que eu tinha esse take. Vou ser bem breve. Vou começar do lado do Arizona Cardinals. As chaves para a vitória são saúde do DeAndre Hopkins e o quanto o Kyler Murray vai conseguir distribuir a bola e a capacidade atlética do Kyler Murray de correr para a sua vida e ainda assim conseguir achar. A gente sabe que o James Conner estava baleado, a gente não sabe como ele tá, se vai jogar, se não vai. A capacidade atlética do Kyler Murray vai ser o definidor. O Kyler Murray tem que ter o jogo da vida para poder ganhar do Rams. Beleza? Do lado do Rams, tem muitas coisas que eu gosto. Se eu fosse colocar na listinha. Do lado da defesa, tem muitos valores individuais que eu gosto. Aaron Donald, nosso querido Von Miller, Jalen Ramsey. Eu tenho caras que nas posições cruciais, porque dentro de playoff o que você precisa? Você precisa marcar o melhor jogador do outro lado na skill position. Você tem um cara que pode ir atrás do quarterback adversário, que é o Von Miller, que o cara é especialista nisso. E você tem o melhor lineman da liga no Aaron Donald para criar
pressão no meio. Para conter um quarterback igual o Kyler Murray, essa é a receita. Você tem por fora para poder ter o contain, que a gente chama, e você tem no meio para empurrar a linha ofensiva para dentro e diminuir o pocket. É assim que você consegue vencer um jogador tipo o Kyler Murray. Então, a receita é boa. Só que esse tipo de esquema defensivo, ele encaixa para todos os times, certo? Do outro lado, a gente tem bons jogadores da skill position. O Sean McVay achou um grupo de running backs que equalizam um running back dominante. A combinação de Sonny Michel e Darrell Henderson, eu gosto dos dois. E ainda temos Cam Akers de volta. Cam Akers que tá voltando, não sabemos também em qual capacidade ele vai jogar, né? Não sabemos como ele tá bem, mas em tempo recorde aí também. A gente tem o OBJ, que rejuvenescido. O quão bom é ter um quarterback, né, absurdo do teu lado que consegue chegar a bola para você. São 5 touchdowns em 7 jogos? É isso? É muito bizarro. Salvo engano, é 5 ou 6. Não me lembro. E a gente tem, e isso pra mim é o melhor ponto. A linha ofensiva é boa, não é excelente, mas é boa. Mas a gente tem o Matt Stafford. Pra mim, a combinação de Sean McVay, a capacidade de Sean McVay de desenhar jogadas, gosto muito dele como coach, pra mim é top 5 da liga. E com o braço de Matt Stafford, que é o jogador, o melhor quarterback da liga no quarto. Esse é o stat que mais me chamou a atenção. Ele é o melhor quarterback da liga no quarto. E é no quarto que a gente faz a onça beber água dentro dos playoffs. Então a combinação, coisas que o Rams tem, de ativos que o Rams tem dentro de campo, mais a comissão técnica, é o que me faz ser o meu pick para chegar ao Super Bowl do lado da NFC. E a única coisa que vai contra eles é a inconsistência. Eles oscilam bastante, assim como o Buffalo Bills. Dentro dos playoffs, as defesas tendem a ser mais focadas, está todo mundo mais focado, está um pouquinho mais tenso também. Então eu tô muito animado para ver esse time do Rams e como eles evoluem. Tá aí o meu hot take. Flavinho, uma coisa é fato, tá? Se o Cardinals quiser ganhar, o Kyler Murray vai precisar correr muito com a bola. Desde que machucou o tornozelo, a sensação que eu tinha era que o Cardinals estava segurando o Kyler Murray, porque todas as jogadas que eu via, dava pra gente imaginar o Kyler correndo pela vida dele pra correr mais 8 jardinhas, isso aí era fato. Só que o Cardinals foi segurando. No jogo, inclusive, contra o Cowboys, que ele correu um pouquinho mais e tal. Talvez isso aí seja uma maneira, mas por todos os pontos que você trouxe, fica difícil acreditar que os caras têm alguma chance. Eu só não vou contigo aqui com relação ao time do Rams como o favorito para essa temporada, porque no final das contas a gente teve um quarterback que lançou para 37 touchdowns e 4 interceptações só, né? E a gente ainda vai falar dele mais para frente no Crunch Time. Bem, já até adiantei um pouquinho do meu favorito da conferência, mas é isso, precisava falar sobre. Vamos falar agora do último jogo dessa primeira rodada de playoffs de Wild Cards. A gente tem o teu Philadelphia Eagles contra o Tampa Bay Buccaneers. Eu não vou falar nada nesse antes de você falar. Eu quero saber a sua análise do jogo, a sua análise de quem vai ganhar e quais são as chaves de vitória para os dois times. Eu só queria dizer aqui para você e para você, Flavinho, e para você que tá ouvindo a gente nesse momento, que no dia da gravação desse episódio, há 20 anos atrás, o Eagles estava ganhando do Buccaneers por 31-9 num confronto de wild card com o Donovan McNabb. Só fica com isso aí em mente. Flavinho, pela 4ª vez desde a fusão, né, da EFL com a NFL, a gente tem um confronto entre o melhor ataque corrido da liga, no Philadelphia Eagles, atualmente, contra o melhor ataque aéreo da liga no Tampa Bay Buccaneers. Esse é o 4º confronto. Nos outros 3, 2 vezes a melhor corrida saiu-se melhor. Só dizendo aqui. Eu só não vou dizer para você que eu tô confiante, porque a gente tá falando simplesmente do GOAT do outro lado, né? Como a gente falou aqui, né? Nesses 2 anos pelo Bucs, são 88 touchdowns para só 24 interceptações, quase 10 mil jardas de Tom Brady, então fica difícil não ir com um cara. Porém, Flavinho, e graças a Deus porém, o Buccaneers tá depleted. A real é essa, sofreu com lesões e ok, poderia estar sofrendo mais, porque voltaram tão designados aí para retornar, não só o Leonard Fournette, né, mas também o Lavonte David. A chave para mim aqui pro Eagles é correr bem com a bola, é gastar o relógio o máximo que puder,
Mas é difícil, Flavinho, é difícil pensar que esse time vai conseguir ganhar do atual campeão Tampa Bay Buccaneers. Mas ainda espero, ainda tem esperança, tá, Flavinho? Ainda tem expectativas. Agora, foram 2.715 jardas terrestres totais na temporada. A gente menciona o Broncos como time, né, orientado pela corrida. A gente menciona o próprio San Francisco 49ers, né, buscando bem o jogo corrido, queimando relógio, mas esse time do Philadelphia é o bread and butter de fato. E o ponto é que a chave é a mesma chave que sempre foi contra Tom Brady. Pressioná-lo. Pressioná-lo, pressioná-lo e pressioná-lo. Josh Sweat e o nosso queridíssimo Derek Barnett precisam chegar no quarterback. Isso incluindo também o Javon Hargrave e o Fletcher Cox. Se não pressionar Tom Brady, Flavinho, não vejo chance, tá? Por melhor que esteja sendo a temporada de Darius Slay. Não tem como, Flavinho. Você dá tempo pra Tom Brady, você dá chance ao azar. E ainda bem que o cara vai com um wide receiver, um só. Dito isso, porque a gente teve o outburst aí do Antonio Brown, que inclusive aí é papo por uma cerveja inteira. Eu acho que vale a pena a gente discutir ainda. A gente ainda vai ter, acho que, um episódio pra gente falar só de Antonio Brown, que eu acho que é válido. Sei nem se ele merece, mas... Não sei se merece, mas talvez seja necessário. Mas a sorte do Eagles é essa, que no Mike Evans vai estar o Darius Slay. Agora, é difícil, Flavinho, é difícil acreditar, mas eu ainda espero. Como torcedor, como clubista que sou, eu ainda tenho esperanças. A chave pra mim é como a defesa do Tampa Bay Buccaneers vai parar o ataque corrido do Philadelphia Eagles. Se o Philadelphia Eagles conseguir correr com a bola, abre o play action do Jalen Hurts, e aí abre o read option do Jalen Hurts, e aí o Philadelphia Eagles fica mais perigoso, e é a chance que eu vejo de vocês ganharem o jogo. Pra mim essa é a única. O Tampa Bay Buccaneers tem mais chances de ganhar o jogo, colocando pressão dentro do Jalen Hurts, diminuindo o tempo que ele tem para passar com a bola, diminuindo o jogo corrido. Se eu fosse o Tampa Bay Buccaneers, eu iria vir para parar o jogo corrido e desafiar o Jalen Hurts a bater a gente, a ganhar da gente no shotgun, para poder ter mais tempo passando a bola. E o Tampa Bay Buccaneers tem como ganhar pelo jogo corrido, tem como ganhar com aquele rapaz, aquele maluquinho que joga lá de vez em quando de quarterback, que é o nosso menino Tom Brady. Concordo contigo, a análise está muito bem feita, direto da fonte de Philadelphia Eagles. Mas agora a gente vai para o nosso querido Crunch Time! It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Para finalizar o nosso episódio, Tavinho, a gente tem aqui, eu já dei um spoilerzinho do meu, quero que você fale quem são os seus favoritos de cada conferência e também quem é o seu pique para o Super Bowl. Vou começar pela NFC, que você já deu o teu no Los Angeles Rams, é Green Bay Packers. Como eu falei, é o nosso amigo anti-vax, Aaron Rodgers, com mais uma temporada fantástica. Não foi tão incrível quanto a do ano passado, que ele lançou para 48 touchdowns e 5 interceptações. Essa temporada caiu um pouquinho de produção, né, Flavinho? Só 37 touchdowns para só 5 interceptações. Então, fica difícil contra esse cara, mas o ponto-chave aqui para mim é a defesa do Packers. A defesa do Packers que acordou para essa temporada, tá com uma secundária com nomes que eu jamais imaginaria, sendo extremamente bem-sucedidos. Um abraço aqui pro Russell Douglas. Da NBA. Exato, olha aí, o Russell, inclusive Russell Butler, que Deus o tenha, né? Falecido já, sim, infelizmente. Mas não tem como ir contra o melhor quarterback em atividade, talvez, com a melhor conexão wide receiver quarterback no Davante Adams com o Aaron Rodgers. Não tem como ir contra essa defesa que tá crescendo jogo após jogo. Então, assim, os caras ainda estão com uma semaninha aí de bye pra ainda vir 100%, menos chance aí ao azar que vai ser dado. E pelo outro lado, pela NFC, eu vou com o Buffalo Bills, cara. Eu vou com o Buffalo Bills. Pra mim, o Super Bowl vai ser entre Buffalo Bills e Green Bay Packers. E 1000 perdões aqui a você, da Bills Mafia. 1000 perdões de coração. Eu sei que você já tomou 4 derrotas seguidas em Super Bowl. Você tá louco só por um. Eu nem sei o que pode acontecer em Nova York se o Bills for campeão. Existe a chance da pandemia acabar, porque vai ser uma coisa louca. Vai ser uma coisa louca. Mas eu ainda votaria
eu ainda escolheria o Green Bay Packers para ser campeão. Ia ser a 5ª derrota do Bills em Super Bowl, infelizmente, mas não tem como, Flavinho. Me diga por que não vai ser Aaron Rodgers o campeão. Bem, porque eu acho que os matchups da defesa do Rams vão ser superiores. O Aaron Rodgers pode ganhar no braço, obviamente. Ele é o melhor quarterback da liga no momento. Isso é indiscutível. Ele é para ser o MVP. Eu não votaria nele por razões extra-campo. Porque você tem caráter. Eu não conseguiria votar nele, mas ele é o voto correto, tá? Ele é o MVP da liga. A gente até tinha falado sobre ser Jonathan Taylor e tudo mais, mas a bola que o cara tá jogando é bizarra. E talvez ele tenha feito uma temporada melhor essa temporada do que a temporada passada. Mas eu acredito que o Rams é o time dentro da NFC que consegue equivaler o Green Bay Packers nos matchups. Eu já tô com as fichas apostadas no Rams, então são eles que eu vou. E do lado da AFC, eu vou de Kansas City Chiefs, eu vou de óbvio, porque eles têm o melhor quarterback, a defesa deles jogaram melhor, eles têm as melhores skill positions. O único cara que eu acredito, o único time que eu acho que consiga bater o Kansas City Chiefs em um jogo de playoff, pra mim é o Josh Allen, pelo talento dele. Então ele teria que colocar 40 pontos nessa defesa do Chiefs, e a defesa do Bills também não é de se jogar fora. Eu acho que o Bengals não tem a defesa para poder parar o ataque do Bills e nem do Chiefs. Então eu acho que na final da conferência chega Bills e Chiefs, e no Super Bowl Chiefs contra o nosso querido Los Angeles Rams. Dentro dessa configuração, eu ainda vou de Los Angeles Rams, porque eu acho que o campeão do ano no Super Bowl vem da NFC, porque eles vão enfrentar times melhores, e eu acredito que os rosters, né, os plantéis da NFC são melhores em geral. A única variável é o Patrick Mahomes ou Josh Allen do outro lado. Quem é que passa para o Super Bowl vai ter que dar o show, porque eu acho que os times da NFC estão vindo mais completos esse ano. Se você tivesse que apostar numa zebra, Flavinho, qual seria a sua zebra de Super Bowl? Uma zebra? Eu vou dar o confronto e vou dar também o vencedor de Super Bowl. Zebra pra mim seria San Francisco 49ers do lado da NFC e Bengals do lado da AFC. E o Bengals levaria esse confronto. Eu acho, e não tá longe, tá? Esse time do 49ers, ele me lembra o New York Giants, tá? O Eli Manning. É importante lembrar isso. Nos playoffs, defesas ganham de ataques, porque você foca em um oponente só durante mais tempo, principalmente no Super Bowl. A melhor defesa ganha mais vezes do que o melhor ataque. Inclusive, esse é um dos motivos, pelos quais eu estou elegendo o Green Bay Packers como campeões, porque olha só, por mais que tenha tido, né, aquela oscilaçãozinha no jogo contra o Ravens e contra o Browns, ainda vai ter de volta agora para os playoffs apenas o Jair Alexander e o Zadarius Smith. Então, assim, tá voltando apenas o melhor corner e o melhor pass rusher. Então, assim, tem muita coisa boa ainda pra acontecer. Mas se eu tivesse que votar numa zebra, Flavinho, ia ser zebra só por um lado pra mim, tá? Mas que eu gostaria mesmo de ver era um confronto Brady e Belichick. Pats de um lado contra Bucks do outro, tá? E aí, só pelo caos, só pela entropia, aí eu votaria no Bucks. Agora, uma coisa é fato, tá, Flavinho? É muito provável, existe grandes chances da gente tá aqui trazendo todos esses nomes e, no final das contas, o homem só vir possuído para mais uma run, para o seu 8º título, né? Existe essa possibilidade. Então, Tavinho, à medida que a gente finaliza o nosso episódio, quero trazer uma curiosidadezinha aqui que eu pesquisei para vocês sobre o primeiro ponto que eu trouxe lá em cima, não tem nada a ver com isso com a NFL. Eu tava querendo saber o tamanho e o peso do nosso querido Jordan Davis. Então você pensa num rapaz de mais de 2 metros com 167 quilos. Isso é o reportado. Isso provavelmente não é o peso dele na vida real. Então, assim, 167 quilos, um carinha de mais de 2 metros na sua linha ofensiva. Imagina se ele cai, porque a projeção dele tá 26º pique, imagina se ele cai para um time igual o Pittsburgh Steelers, ou até o Los Angeles Rams, se subir de novo, porque eles estão sem pique no primeiro round. Imagina se esse cara do lado de um cara igual o TJ Watt ou um cara igual o Aaron Donald. Imagina. Perigosíssimo. Mas, vamos lá. Eu quero saber de você, Tavinho, onde que a nossa galera pode achar os conteúdos do nosso podcast. Você que está ouvindo a gente agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Toda quinta-feira, às 17 horas, a gente tem um episódio novo na tua plataforma favorita
de podcast, seja Apple Podcast, seja Google Podcast, seja Spotify, é só você procurar lá por Pads e Regatas Podcast. Agora, nas redes sociais, que é onde você vai encontrar conteúdo nosso diário, múltiplas postagens, é pelo @Pads e Regatas, tanto no Instagram quanto no Twitter, e claro, você pode também procurar a gente no Facebook e no YouTube por Pads e Regatas Podcast. E faz o seguinte, fala pra gente aqui, quem é que você acha que vai ser o campeão esse ano? Qual vai ser o Super Bowl? Você pode mandar a tua escolha, os teus picks, padsregatas@gmail.com. Vai ser um prazer ler a tua chamada aqui, ler tuas apostas no próximo episódio. Muito obrigado, galera. Obrigado pelo episódio de hoje. Valeu por você. Um abraço, querido ouvinte. Vamos para os playoffs da NFL. Peace.